Ok, então vamos Agora começar. para... Vamos começar. Eu peço a todos para desligarem o microfone, exceto obviamente aos oradores e ao desafiador, para não termos som de... não termos aqui ruído que possa perturbar. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Agradeço a todos, obviamente, a vossa presença, em especial aos dois oradores, que são subejamente conhecidos, o professor Álvaro Santos Pereira e José Maria Brão de Brito, e obviamente o desafiador que está connosco, o Dr. Carlos Costa, governador do Banco Central, durante 10 anos. São provavelmente as 3 pessoas mais bem informadas sobre a economia ou sobre previsões de que poderá acontecer à economia portuguesa e à economia mundial. Não terão uma bola de cristal, mas com certeza aceitarão partilhar connosco, e é isso que importa, é debater com os associados do FAI sobre as perspectivas e os cenários possíveis para a economia portuguesa e mundial, e é isso que eu proponho. Eu passaria já de imediato a palavra ao nosso moderador, Dr. Carlos Costa, que a partir de agora assume o controle e com certeza que vai ser um Fight Talks extraordinariamente interessante. Muito obrigado mais uma vez a todos. Dr. Carlos Costa, por favor. Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde para todos, um agradecimento ao Dr. Paulo Carmona e ao professor Álvaro Nascimento, que foram os que tiveram a iniciativa de me contactar. É com todo o gosto que eu participo nesta sessão. Não serei um desafiador, mas muito mais o animador, e espero que com essa atitude contribua para aquilo que eu penso que é necessário criar neste momento, que é um sentimento partilhado sobre o quadro de incerteza com que estamos confrontados, quer no plano europeu, quer no plano internacional, quer no plano nacional. E aqui lembro-me de uma intervenção muito recente no quadro das discussões sobre a administração Biden, em que um dos professores da Brookings dizia, e eu concordo inteiramente com ele, e aliás repete um ponto que eu tinha feito há um ano, em março, no Conselho de Governadores. Esse orador dizia: o que nós hoje precisamos é menos de previsões e mais de cenários. E os cenários devem ser entendidos como conjuntos coerentes de variáveis e de situações interdependentes que condicionam a reação dos atores e a reação da política, quer a política tout court, quer da política económica. E esse orador dizia uma coisa que é muito interessante, que ele dizia: nós temos que importar da área militar a noção de cenário e a noção de resposta e plano de ataque ou de atuação para cada um dos cenários. Temos que trabalhar, aspecto interessante que aliás a economia descobriu, temos que trabalhar com um buffer de recursos, aliás passando da lógica do just in time para o just in case, e temos que ter para cada um dos cenários previamente estudada e prevista a atuação que estamos a pensar desencadear e o que é que se espera de cada um dos atores. Eu diria que esta visão, que foi transmitida há 2 semanas por uma das pessoas que vai participar no governo Biden, na Brookings, se aplica que nem uma luva à gestão da pandemia e à forma, digamos, de improviso como gerimos a pandemia. Houvesse cenários e planos para cada um dos cenários e teria sido, e a atribuição de papéis, e a articulação entre os diferentes atores, e teria sido muito difícil, muito mais fácil, muito menos difícil. E por isso mesmo, e nesta lógica, eu iria desafiar o professor Álvaro Santos Pereira e o professor Brandon Brito para, no fundo, estabelecerem 2 cenários limite para o quadro internacional, o quadro europeu e o quadro português, e o que é que cada um desses cenários representa em termos de desafios e de respostas da política económica e depois ao nível das empresas, da estratégia empresarial. Porque anteriormente, saber se crescíamos 3,1 ou 2,8 ou 2,7 era relevante
mas era uma questão apenas de ajustamento marginal. O problema com que hoje estamos confrontados é completamente diferente. Saber se a pandemia é debelada ou não é debelada, se o risco de novos surtos está aí ou não está, e como é que se vai desencadear o ajustamento do lado da oferta e do lado da procura, são questões que não são de ajustamentos marginais, são de ajustamentos profundos. Portanto, acho que é muito mais importante importarmos para o nosso raciocínio a noção de cenário, utilizando a linguagem da Brookings, como se fosse um cenário de ação militar, e depois desencadear toda a reflexão sobre a resposta, os meios e os objetivos a atingir. Professor Álvares Santos Pereira, sente-se confortável com esta minha proposta? Sim, podemos falar, sim. Tudo bem para mim. Muito bem. O professor Brandão Brito também se sente confortável com esta abordagem? Não estamos a ouvir, está em mute, mas penso que sim, ele fez o cenário. Eu dava a palavra ao professor Santos Pereira. Bem, eu gostaria de dizer, primeiro, antes de mais nada, nós ainda estamos, a nível de previsões, na OCDE ainda estamos exatamente a preparar as novas previsões para este ano e para o próximo, e vamos ter previsões para o G20 em 9 de março, mas ainda agora o FMI também pôs projeções cá fora. Eu acho que os números agora, sinceramente, não significam muito, porque há tanta incerteza que é muito difícil números precisos, portanto eu não valorizo muito essa questão, vou mais ver as tendências. E certamente um cenário, primeiro vou falar um bocadinho do que é que eu acho, como é que eu vejo, como nós vemos as coisas a evoluir nos próximos tempos, mas depois também falarei então desses dois cenários. Em primeiro lugar, nós estamos ainda no meio da pandemia, obviamente está, felizmente, está um bocadinho menos forte na Europa, mas há muitas outras regiões do globo, nomeadamente na América Latina e na África, onde está a começar a aumentar um bocadinho a incidência. E a mim preocupa-me bastante se isso já está a acontecer na América Latina na altura que estamos no verão. Quando eles chegarem ao outono, pode ser que as coisas fiquem um bocadinho ainda pior. Mas neste momento não está muito bom e vários países já começam a surgir alguns sintomas de que as coisas não estão muito bem. Em segundo lugar, é importante dizer que a vacinação está a correr um ritmo não tão rápido como nós gostaríamos, mas claramente que é importante dizer que pensar no nacionalismo de vacinas é uma aposta totalmente errada e que poderá ter consequências muito graves. Não é? Nós sabemos que há possíveis variantes e se há o chamado hotspots dos vírus, as variantes podem se tornar bastante diferentes das que existem neste momento, e o que quero dizer é que, como vimos hoje ainda a Pfizer dizer, que a nova variante da África do Sul, a vacina que eles têm neste momento pode ser alterada, mas neste momento não é assim tão eficaz. E, portanto, pensar que nós temos que vacinar o maior número de pessoas possível em todo o globo, não só nos países ricos, porque se deixarmos os países pobres por vacinar, podem surgir novas variantes que podem tornar as nossas vacinas menos eficazes. Por outro lado, acho que ainda estamos numa fase de tentar extinguir o fogo, não é? da crise que nós todos estamos a ter. Portanto, o apoio político a nível fiscal e a nível monetário certamente vai continuar. Agora, há cada vez mais os países estão a falar como é que nós podemos melhorar a incidência dessas políticas, no fundo, em vez de dar apoios para toda a gente, como é que podemos ajudar principalmente os mais vulneráveis. Por outro lado, é importante dizer também que nós, neste momento, na segunda ou terceira vaga, dependendo de onde nós estamos, da pandemia, claramente as medidas restritivas não estão a ter um impacto tão negativo como tiveram em março e em abril. Nós vemos isso, nós podem ver um instrumento que nós temos na OCDE, que é o Weekly Tracker, que no fundo usa Big Data para tentar arranjar ou para tentar ver como é que está a acontecer a nível da atividade económica. E nós vemos que, apesar de, em Portugal, no Reino Unido, na Alemanha, tem havido uma diminuição da atividade económica bastante grande, não tem nada a ver com o que se passou em março e abril, onde as medidas de confinamento foram muito mais fortes. Eu acho, de qualquer maneira, é importante dizer que há demasiada incerteza neste momento, demasiado desconhecimento do que é que vai acontecer.
Embora ultimamente temos tido algumas notícias, quer a nível de vacinas, e acho que o Israel certamente mostra, mesmo os dados que vêm de Israel mostram que as vacinas neste momento são muito eficazes, mas claramente podem surgir algumas, como disse, novas variantes ou alguns soluços e alguns problemas no meio da pandemia. Acho que é importante, se falarmos de um cenário bom, um cenário mau, o cenário bom será o cenário em que nós conseguimos vacinar as pessoas o mais depressa possível. E, portanto, e conseguimos não só vacinar, também se há tratamento eficaz, também em Israel e em outros sítios já existem alguns tratamentos eficazes, e, portanto, se houver tratamento eficaz, é como existe na SIDA HIV, não há vacina, mas há cura. Portanto, isso para nós, pelo menos mantém-se uma doença crónica, mas não é grave. Portanto, isso seria um cenário bom, se conseguirmos um tratamento eficaz juntamente com uma vacina, obviamente seria um cenário bom, onde certamente deveríamos, e vamos ver se isso acontecer, no segundo e principalmente no terceiro trimestre, vamos ver recuperação muito forte de algumas economias. Podemos falar sobre Portugal um bocadinho mais à frente, mas as nossas previsões é exatamente isso, num cenário que nós esperamos que seja o bom. Estamos a viver, principalmente no hemisfério norte, uma vaga que vai diminuir, e com as vacinas e com o tratamento eficaz ou mais eficaz nos próximos tempos, poderá haver uma recuperação relativamente rápida a partir do segundo, terceiro trimestre nas economias mundiais. No entanto, é preciso realçar, e vamos falar isso na Q&A, existem muitas diferenças a nível de mundiais. A Ásia e a Europa totalmente diferentes. A Ásia continua a correr bem, não é? E a mim preocupa muito, podemos falar sobre isso depois mais tarde também, preocupa muito com a China. A China vai crescer a 8% ou mais este ano, mas a mim preocupa-me que ele está a um modelo antigo baseado em dívida, e eu acho que isso vai causar problemas a médio prazo. Portanto, penso que isso é algo que para mim é óbvio. Acho que é importante dizer que neste cenário bom vai haver sempre um cenário com um legado de dívida tão grande, quer a nível corporativo, quer a nível de dívida soberana em tantos países, mesmo num cenário de recuperação económica, mesmo num cenário que a economia mundial vai crescer 5, 6% este ano e o próximo, nós vamos ter, os próximos 4 ou 5 anos, vamos ter vários países, principalmente nos emergentes, com problemas de dívida graves. E vamos ter crises financeiras como já não temos desde os anos 80. Isso para mim é evidente. Isso vai afetar os setores financeiros também nos países desenvolvidos como Portugal. Por outro lado, num cenário mau, eu acho que, para além desse cenário bom não ser tão bom, mas no cenário mau é possível que outras coisas possam surgir, mesmo nos cenários bons é um bocado difícil disso não acontecer. Nós, algo que estamos a observar que é um pouco surpreendente, habitualmente nesta altura, nas crises, um ano depois das crises, já se começam a surgir vagas de insolvências e de bancarrotas corporativas muito mais elevadas. Neste momento, aliás, as insolvências em vários países da OCDE estão muito mais baixas do que é normal. Portanto, no ano passado houve muito menos insolvências do que é normal. Porquê? Por causa de exatamente o apoio da política fiscal e da política monetária e das moratórias que, obviamente, adiaram muitas dessas bancarrotas, muitas dessas insolvências das empresas. Mas isso vai acontecer, quer seja num cenário bom, quer seja num cenário mau. Num cenário bom, isso obviamente vai fazer com que setores como o turismo, a restauração e outros vão recuperar mais rapidamente, e, portanto, é possível que alguns desses setores e alguns dessas empresas possam sobreviver com a recuperação forte da economia e com a volta, esperemos ver, com o retorno do turismo e com voltar à normalidade. Por outro lado, o aumento da dívida corporativa, que já existia antes da pandemia, mas que foi acrescentada com a pandemia, vai fazer com que certamente as bancarrotas, vai haver mais insolvências nos próximos meses e certamente no próximo ano. Isso para mim é evidente. Num cenário bom. Num cenário mau, estamos a falar de uma situação muito pior. E, portanto, estamos a falar em muito mais insolvências, muitos mais NPLs, problemas nos sistemas financeiros em alguns países. Isso para mim é evidente que pode acontecer. E no cenário mau, claramente, isso vai ser bem pior que no cenário bom. Por outro lado, algo que temos que tomar em linha de conta é o apoio fiscal vem com um custo, e principalmente as moratórias tão generosas que nós temos dado vão trazer contingent liabilities. Vamos ter problemas certamente, e Portugal então vai ter certamente, porque nós temos uma percentagem de moratórias em nível do PIB que é muito mais elevada que na maior parte dos outros países. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, sabendo que temos setores tão expostos ao turismo, setores tão expostos à restauração,
nós vamos ter um aumento do mal parado novamente, o que vai nos trazer alguns problemas para alguns bancos, para mim parece-me evidente. Num cenário mau, obviamente, só vai ser agravado, não é? Eu acho que poderíamos ficar por aqui. Para mim, eu acho que a resposta, e para que crescemos rapidamente num cenário bom, já só para finalizar, vamos ter fundos estruturais, etc, etc. Isso é o cenário bom e vai tudo correr bem, não vai haver corrupção e vai ser tudo maravilhoso. Mas, para mim, vai depender se vamos fazer reformas ou não. E, portanto, num cenário bom, nós temos reformas importantes para o longo prazo, ou seja, a reforma da administração pública, a reforma da segurança social, reforma do sistema fiscal, reforma até da própria sistema educativo e muitas outras coisas. Num cenário mau, não vamos fazer nada, como nós não fizemos desde 2012 ou 2013, e vamos continuar sem reformas e vamos pensar que os fundos comunitários vão ou a bazuca vai resolver todos os nossos problemas. No cenário mau, a corrupção vai voltar ligada a esses fundos e nós vamos ter, mais uma vez, políticas de compadrio que vão tornar-nos numa situação muito pior. Portanto, para Portugal, o cenário bom para mim é haver reformas e utilizarmos os fundos comunitários para combatermos alguns problemas de competitividade estrutural que nós temos. No cenário mau, voltamos às políticas do antigamente, que não é do antigamente tão longínquo, e vamos ter problemas novamente. Acho que ficaria por enquanto por aqui. Muito bem. Professor Brandão de Brito. Muito obrigado também pelo convite, é com muito gosto que estou aqui e é sempre um ónus grande falar a seguir a dois brilhantes economistas e eu vou tentar dizer qualquer coisa de útil. Vou começar por dizer que eu estou escandalosamente positivo, porque, e portanto o meu baseline é o cenário extremo otimista do consenso, eu diria, e daí que o meu cenário negativo seja possivelmente ou provavelmente seja o baseline, eu diria, do consenso, como referi. E a razão pela qual eu estou muito otimista tem que ver com esta ideia que eu ando a refletir já há bastantes meses, que é a ideia de que a pandemia tem uma macroeconomia e uma microeconomia própria. E o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que esta recessão, a recessão que vem na esteira dos confinamentos, das medidas sanitárias que foram necessárias para tentar controlar a pandemia, foi uma recessão decretada. Basicamente, os governos dos países inteiros proibiram algumas atividades económicas de ocorrer. E isso, nomeadamente, os serviços, que é, como sabemos, é uma parte muito importante, ou fornece uma parte muito importante daquilo que é o consumo privado das famílias. E, portanto, daqui decorrem duas grandes anomalias macroeconómicas, se quiserem. A primeira é que, ao contrário do que acontece em 99,9% das recessões que tivemos no passado, o consumo privado, que em qualquer modelo de ciclos económicos cai pouco ou não cai durante recessões em média, isso está perfeitamente tipificado na teoria económica e nas análises empíricas. Acontece que, por exemplo, em Portugal no segundo trimestre caiu mais de 16%, 16 e tal por cento no segundo trimestre do ano passado. Portanto, ou seja, isto torna desde logo esta recessão extremamente atípica. Depois há outra distorção, se quiserem, macroeconómica que torna, de onde resulta esta macroeconomia própria, que é o facto de a recessão ter sido decretada por uma necessidade imperiosa de índole sanitária, confere legitimidade e até, se quiserem, mérito intelectual a uma intervenção dos poderes de política económica sem paralelo e ao arrepio daquilo que é a ortodoxia e prudência da política económica. E foi isso exatamente que nós vimos. Portanto, quer do lado monetário, quer do lado orçamental, e o que é mais importante, em praticamente todas as principais economias do mundo, incluindo as emergentes,
Vimos isso ocorrer de forma muito rápida e com um resultado absolutamente tremendo na contenção na contenção dos déficits de cash flow das empresas e na contenção da redução do rendimento das famílias. Eu, aliás, vou partilhar aqui, se for possível, um slide em que nos dá, não sei se estão a ver. Muito bem. Ok. Em que nos dá, basicamente, isto é aplicado para Portugal, isto são umas continhas que fiz, em que nos dá basicamente a evolução do ponto mais baixo do ciclo ao ponto mais alto, em dados anuais, para Portugal. Portanto, na crise anterior, 2011-2013, em que o PIB, em termos anuais, cai acumulado quase 8%, e o desemprego o desemprego aumenta 6,6%. O desemprego já tinha começado a aumentar em 2008 e, portanto, aqui o ponto que eu quero fazer é que nesta crise, portanto, em 2020, a queda do PIB em Portugal é muito equivalente àquela à queda acumulada que tivemos na última crise, mas vejam que o desemprego praticamente não aumenta. Haverá todo o tipo de distorções aqui e, portanto, eu não quero fazer disto nenhuma prova de fé. Aquilo que eu queria, o que eu quero ressaltar é este resultado é claramente definido por aquilo que foi a atuação de política económica. E, portanto, isto significa o quê? Significa que, como nós tivemos, por exemplo, no segundo trimestre em Portugal, e isto é um bocadinho a realidade em todo o mundo ocidental, nós tivemos uma queda do PIB em cadeia à volta dos 16%, mas o rendimento disponível caiu 1 e tal, penso eu, à volta de 2%. Então, ou seja, a queda do rendimento, se quiserem, do país, que é basicamente o que o PIB não teve uma tradução, nem pouco mais ou menos, na queda do rendimento das famílias. Daí resultou uma explosão da poupança, que é precisamente o combustível da recuperação no terceiro trimestre. O que é que acontece na segunda fase, a segunda vaga, no quarto trimestre, por esse mundo fora, por essa Europa fora, nos Estados Unidos? Mais uma vez, os confinamentos mais ou menos restritivos, muito provavelmente, não temos dados, voltaram a fazer aumentar a poupança, e essa poupança, em conjunto com todas as medidas de política económica que se mantêm extremamente acomodatícias, vão implicar que, uma vez, e não é preciso a economia abrir, basta deixar de haver aqui algum alívio na capacidade dos agentes económicos prosseguirem as suas atividades, eu penso que nós vamos ter uma resposta muito forte na atividade económica e, portanto, vamos ter uma recuperação bastante forte. É óbvio que, se a vacinação não resultar, se aparecerem outras estirpes que reimpõem confinamentos, então aí, sim, eu acho que vamos ter coisas possivelmente bastante piores, até porque aqui os efeitos são muito não lineares. Portanto, ou seja, eu acho que a economia global aguenta bem um ano, se quiserem, deste regime de confinamentos, mas seria muito pior se isto se alargasse. Mas a pandemia tem para além de uma macroeconomia própria, tem uma microeconomia própria, que também é muito interessante e teve, penso eu, também importância no desenrolar. Aliás, é engraçado ver que desde junho que todas as principais instituições internacionais e de previsão têm vindo a rever em alta e muitas vezes significativamente as suas perspectivas de crescimento para as variadas economias e para a economia mundial no seu todo. E essa distorção, se quiserem, microeconómica, ou essa nova microeconomia, ou microeconomia da pandemia, resulta, em primeiro lugar, de uma extraordinária capacidade que o ser humano tem de se adaptar às condições mais difíceis, né? Eu tenho sempre esta imagem extremamente potente, dada a circunstância que, quer dizer, mesmo nos campos de concentração e nos campos de extermínio nazis, havia vislumbres de economia de mercado, portanto havia troca, havia moeda, e portanto o ser humano tem uma capacidade enorme para se adaptar e para adaptar as suas atividades económicas às circunstâncias. E portanto a questão do teletrabalho, a forma como as empresas se reorganizaram, a forma como de repente nós vimos enxames de motoretas a distribuir refeições à noite, que é a única coisa que se vê nas estradas. Não. Há inúmeros exemplos dessa capacidade de adaptação, o que minorou o impacto que resultaria da impossibilidade teórica de conduzir algumas atividades. E depois há outra coisa muito interessante e que se vê perfeitamente nos dados, que é a transferência de
consumo dos serviços, nomeadamente daqueles serviços cujo consumo passaram a estar restringidos, quer por imposição do Estado, quer por receio das próprias pessoas, e houve uma transferência desses serviços para bens tangíveis e, portanto, ou seja, temos um boom industrial à escala global, que é muito interessante e que, aliás, contrasta com o pré-Covid, onde havia uma recessão industrial à escala global. E, portanto, no meio disto tudo, e eu acho que vamos ter um bocadinho mais tempo para debater, acho que vamos ter inflação. A inflação, crescimento real forte, com inflação dá um crescimento nominal muito forte, e um crescimento nominal muito forte é a principal panaceia para o risco de crédito, e é por isso que eu acho que num bom cenário não vamos ter, certamente num bom cenário não vamos ter uma onda de insolvências, porque para haver insolvências é preciso haver aquilo que se chama um credit crunch, portanto uma asfixia financeira, e isso não vai acontecer, porque as autoridades monetárias estão num patamar completamente diferente do que estavam na última crise, por exemplo, no caso das moratórias, eu não estou nada certo que esse impacto, nomeadamente nos bancos portugueses, tenha um impacto muito negativo, será certamente negativo, mas não acho que vá ser um impacto muito negativo, até porque o que acontece é que aqui o importante é garantir que se mantém alguma solidez financeira e, sobretudo, disponibilidade de tesouraria para que, quando houver uma retoma da atividade, ela se possa fazer não sobre os escombros que resultariam se deixássemos falir uma parte significativa do aparelho produtivo. E, portanto, eu acho que só num cenário muito negativo é que nós vamos ter uma onda de insolvências, porque a política monetária, por um lado, e a própria política orçamental vai garantir que não haverá uma onda de insolvências que teria como consequência desemprego massivo, e isso não vai acontecer. Isso é, se quiserem, a macroeconomia, a forma de encarar a política económica e a forma, sobretudo, de encarar a política pura e dura da última crise, não é desta. E eu ficaria por aqui por esta primeira intervenção. Muito bem. Eu acho que os temas são de tal forma, eu diria, inspiradores de questões que seria inoportuno da minha parte estar a desenvolver a minha própria apreciação sobre os factos. Eu limitar-me apenas a relevar 3 tópicos. O primeiro é que, e resulta da intervenção do professor Santos Pereira, é que não se aplica aqui um ditado português de que com o mal dos outros nos vivemos nós bem. É a primeira vez que, a nível internacional, podemos dizer que nós com o mal dos outros vivemos todos mal. O que põe aqui uma questão muito importante, que é o efeito de articulação ou de dependência entre a recuperação de uns e a recuperação de outros. A segunda questão que se coloca, e tem a ver com o tópico da inflação, o tópico da inflação pode resultar um surto, que será um surto temporário de inflação, pode resultar de uma de duas situações. Ou de um aumento de procura que não tem resposta por parte da oferta, muito embora a oferta se tenha mantido ao nível pré-crise, ou de um aumento de procura que, não sendo propriamente um pico, vai encontrar pela frente um tecido produtivo incapaz de responder. E isto tem a ver fundamentalmente com um ponto que o professor Brandão Brito abordou e que eu acho muito importante, que é o ponto eu diria, das condições de chegada ao lado lá do rio, ao lado lá do vale. Nós estamos a atravessar um vale da morte e vamos chegar ao lado lá e vamos chegar todos mais débeis, porque houve quebras de cash flow, mais endividados, e a questão que se coloca é, primeiro, houve um resgate durante o vale da morte, em segundo lugar, se há um equipamento de oxigenação disponível do lado lá para repor os níveis vitais, e depois a fase subsequente, que é saber se a fase de recuperação ou de recobro está à altura daquilo que é necessário. Esta é a segunda dimensão. Depois há uma terceira dimensão, que é estrutural e que nós não podemos
deixar de ter presente, que é importante para estas questões, que é a que resulta do facto de a crise ter um impacto diferenciado entre países, em função da sua estrutura económica, países mais afetados pela mobilidade e pela questão de dependência de serviços, entre setores. No plano português, é claro que os setores ligados ao turismo ou à prestação de serviços são os mais atingidos, porque são os que estão efetivamente bloqueados, e uma questão que também é importante, que é entre classes sociais. E o agravamento de tensões sociais e desigualdades sociais tem que ser tido em conta. Portanto, um cenário eu diria, mais favorável implica uma política adequada de contenção dos riscos e das contingências na travessia do Val da Morte, implica uma política adequada de recuperação dos sinais de vitalidade do tecido produtivo uma vez atravessado o Val da Morte, implica que a capacidade de estarmos disponíveis para acompanhar a travessia do Val da Morte quando nós não sabemos qual é a extensão que ela tem. Tudo depende da forma que for controlada a pandemia, e isso é uma variável exógena à política económica, e implica também, e depende também, da forma como o tecido produtivo e os corpos sociais reagirem à situação de debilidade em que vão chegar depois de atravessar do Val da Morte. Para mim é muito importante a questão do endividamento, é muito importante a questão da solvência, e é muito importante saber em que condições é que vamos conseguir recapitalizar e repor os sinais vitais. Por isso, eu acho que vale a pena também discutir 4 fases que vamos ter e que vão ter um tempo ou uma duração que é incerta, porque depende de um fator exógeno, que é a duração da pandemia, que é a fase do resgate, que é aquela em que estamos, a fase do recobro, que é a fase que se há de seguir ao dia em que nós tivermos a pandemia controlada, depois a fase de reforço de capacidade produtiva, e depois a última fase, que é a fase de reorientação. Reorientação para o greening, reorientação para o digital, reorientação para a sustentabilidade. E eu julgo que é muito importante, do ponto de vista da nossa reflexão, pensar quais são as políticas económicas, para além das políticas sanitárias e das políticas sociais, que permitem otimizar a resposta a estes diferentes momentos que vamos atravessar. E nesse ponto, desse ponto de vista, eu gostava de chamar a atenção o seguinte: está demonstrado, há um estudo muito recente que foi publicado nos Estados Unidos, que o custo do lockdown é inferior ao custo social de não atacar e não fazer o lockdown. O custo económico, em termos de perda de vidas humanas e em termos de perda de potencial produtivo, é muito superior, o que significa que o lockdown, sendo caro, é a solução menos cara das respostas possíveis. Segundo, num país como o nosso, que tem um problema demográfico, esta equação ainda se torna mais importante, porque se imaginarmos uma situação em que nós deixamos galopar a pandemia sem controle, vamos ter um impacto ainda maior sobre a demografia, e a demografia vai ter um impacto ainda maior sobre o produto potencial. Portanto, estas eram as questões que, no meu entender, valeria a pena equacionar num contexto em que é necessário testar, é necessário fazer o tracing, é necessário tratar, mas é necessário condições sociais para que isso aconteça, e isso não depende só de nós, depende também da ação dos outros. É necessário que os mais atingidos pela pandemia sobrevivam à travessia do Val da Morte, quer em termos sociais, quer em termos económicos, para que a estrutura produtiva sobreviva, e depois mecanismos de revitalização ou de oxigenação para repor o funcionamento do tecido produtivo. Portanto, eu diria que há uma inflação que a mim não me preocupa, que é uma inflação resultante de um pico de procura, mas com conservação da capacidade de oferta, e é um pico de inflação que a mim me preocupa, que é o que resulta apenas da destruição do tecido produtivo
e, portanto, de uma incapacidade da oferta a responder a uma procura que se reponha ao nível que tinha antes do início da crise. Dito isto, penso que a questão que se coloca basicamente no quadro de uma sociedade como a portuguesa é basicamente a de saber se somos capazes de assegurar a conservação da capacidade produtiva existente, independentemente depois de haver um fenómeno de ajustamento dessa capacidade produtiva a mutações que vão ocorrer necessariamente do lado da procura, mas não vale a pena estarmos a antecipar aquilo que hão de ser os agentes económicos a identificar. E, em segundo lugar, se vamos ser capazes de conservar o tecido social coeso, que é necessário exatamente para que na fase posterior à travessia de Voldemort a sociedade possa reagir, quer política, quer socialmente, quer do ponto de vista produtivo, de forma adequada. E aí tudo depende das políticas públicas. Aliás, eu diria que esta é uma crise provocada por um choque comum com impacto diferenciado, e que este impacto diferenciado depende não só das condições estruturais de partida, mas também das políticas adotadas durante a própria crise. E as políticas adotadas ou vão agregar ou vão mitigar os efeitos da crise. As políticas como, por exemplo, a política de moratória é uma política de mitigação, só que exige depois uma política de continuidade em termos da fase de recobro e em termos da fase de reposição da capacidade de ação. E isso vale a pena discutir, tem que ser discutido. Estamos no quadro micro, em que a componente macro condiciona o lado micro, e o lado micro também tem que expressar, no meu entender, as condições mínimas de que necessita para voltar a ter os níveis de vitalidade e de tonicidade que são necessários para repor os níveis de produção e os níveis de resposta que são necessários. Há no meio disto tudo uma questão que se coloca, que é preciso ter presente, que é a questão da destruição de capital humano. O capital público que está incorporado em cada um dos agentes económicos. E por isso mesmo o layoff é uma peça importante deste processo. Porque se houver uma destruição de capital humano e uma destruição de organizações, vai ser muito difícil depois recuperar a capacidade de resposta e pode acontecer um pico de inflação por motivos indesejáveis, que é por incapacidade de resposta da oferta. Portanto, este era o meu contributo, que não é tanto desafiador, mas mais de complementaridade com aquilo que foi dito pelo professor Santos Pereira e pelo professor Brandão de Brito. Eu julgo que agora era bom entrarmos em diálogo de aprofundamento. A minha perspectiva é mais preocupada do que a perspectiva do professor Brandão de Brito, porque eu não vejo o enquadramento destas 4 fases assumido em termos de política económica, e não vejo que o whatever it takes esteja presente na cabeça dos agentes que são determinantes do resultado, que são os agentes que, em nome da coletividade, em nome do coletivo, asseguram que a travessia de Voldemort é uma travessia bem-sucedida para todos. É evidente que depois da travessia de Voldemort e depois de terem sido admitidos na tenda de oxigenação, alguns vão deparar com alterações de comportamento da procura e vão ter que se ajustar. Mas é melhor que eles se ajustem pelos seus próprios meios e com a capacidade empreendedora que têm, do que serem condenados à partida em nome de um fatalismo que não é necessariamente o melhor conselho e a melhor atitude nesta crise. Gostaria de salientar que esta crise não tem nada a ver com a crise de 2010. A crise de 2010 é uma crise endógena de desequilíbrio interno que tem que ser corrigido. Para dar um exemplo muito simples, em 2010 nós tínhamos um corpo com 2 pernas,
uma dos transacionáveis, que era muito curta, e outra dos não transacionáveis, que era muito longa. E este corpo só se mantinha de pé graças ao endividamento, que era uma bengala que lhe dava o equilíbrio. Quando em 2010, 2011 nos retiraram a bengala, este corpo só tinha uma alternativa, ou fazia crescer a perna dos transacionáveis ou encurtava a perna dos não transacionáveis. A solução portuguesa passou pelo alongamento da perna dos transacionáveis. E bem, e por isso a resposta do setor exportador, e aqui faço justiça ao professor Santos Pereira, que repetidamente insistiu neste ponto, era vital para o custo do processo de ajustamento. Aqui não estamos, neste momento, não estamos nesse ponto. Nós temos uma economia que está assente sobre um estrado e é como se esse estrado, de um momento para o outro, faltasse e cai a economia toda para um nível inferior. Imaginem um estrado, num desses estrados de palco. É como se o palco caísse e todos caíssem no nível inferior. Se o nível voltasse a ser o mesmo, a economia, e se não houvesse alterações estruturais, a economia estaria em condições de repor o seu funcionamento, o que, aliás, é o pressuposto da intervenção do professor Brandão de Brito. A questão é que o tempo de reposição do nível anterior e o meio e o modo de o fazer, que é o tal Val da Morte, não vai ser indiferente aos equilíbrios ou desequilíbrios posteriores. Portanto, nós partimos de uma situação de equilíbrio, mas podemos sair com um forte desequilíbrio, por força de uma alteração da estrutura produtiva resultante da mortalidade empresarial e do desaparecimento de potencial produtivo. Mas eu deixava agora a palavra para os participantes, que têm muito mais questões, certamente, daquelas que eu estou a colocar aos nossos palestrantes, oradores, para não ser tão, eu diria, tão petulante. Quem quer tomar a palavra? Eu estou a falar por delegação do Dr. Paulo Carmona. Ou então os seguradores, porque certamente discordam daquilo que eu disse. Eu confesso que estou com um sentimento menos otimista do que o professor Brandão de Brito, porque é aqui um lado de concatenação de políticas e de vontade política e também de conjugação astral com o exterior. Estou talvez mais próximo das interrogações do professor Santos Pereira. Enquanto não há perguntas, eu gostaria de responder a alguma coisa que acho que o Zé Maria disse e que é importante de referir. Primeiro, em relação à inflação. Eu acho que nós já começamos a ver alguns sintomas que os custos estão a aumentar bastante. Os custos dos contentores estão a aumentar exponencialmente, os custos do petróleo estão a aumentar bastante. E nós já temos algumas economias, os turcos, por exemplo, mas não só, em que estavam com políticas monetárias bastante acomodativas, que neste momento começaram a inverter e começaram a subir taxas de juros. Portanto, eu acho a subida das taxas de juros pós-emergentes, isso parece-me evidente que vai acontecer. Agora, vamos lá ver, se houver inflação, que é algo que nós já não estamos habituados há algum tempo, não podemos esperar que os bancos centrais, somente se a inflação for mantida durante bastante tempo, não podemos esperar que os bancos centrais, mesmo o BCE, consigam manter a mesma política que têm mantido nos últimos anos, não é? Ou seja, se nós chegamos a um cenário em que eles podem aguentar durante algum tempo e passar os targets que eles têm, mas se houver inflação um bocadinho demasiada, vai haver pressão não só da Alemanha como de outros países da União Europeia para o BCE fazer alguma coisa. E para começar, não digo subir as taxas de juros, mas começar a ser menos acomodativo. Portanto, eu acho que isso é importante dizer, pensarmos que a inflação está morta, isso certamente não se passa, e se a inflação voltar, quer dizer que as taxas de juros vão começar a subir mais cedo ou mais tarde, e isso vai ter um impacto bastante grande para economias e para empresas muito endividadas em várias partes do mundo. Em segundo lugar, gostaria de dizer também, o Zé Maria estava a dizer que eu concordo com ele, eu acho que ele salientou algo que é muito importante, que é esta explosão da poupança que existiu e que existe, quer ao nível dos consumidores, das famílias, quer ao nível das empresas. Muitos dos apoios do Estado em muitos países foram poupados pelas empresas, as empresas não gastaram e, portanto,
poderão gastar no futuro, mas certamente estão a aguardar ver o que é que vai acontecer. Mas isso não se passa com todas as empresas. Não é? Há empresas que já estavam numa situação muito difícil, apanham um choque de rendimentos muito forte e isso vai fazer com que muitas, infelizmente, vão à falência. E, portanto, eu estava a falar da onda de insolvências. Vamos lá ver, em 2020 as insolvências ficaram abaixo do que é normal, por conta dos apoios do Estado. Os Estados foram embora, quer em Portugal que no outro lado, certamente as insolvências vão aumentar. Se vai ser uma onda muito grande ou muito pequena, veremos. Esperemos bem que seja pequena, mas que vão aumentar as insolvências, para mim é evidente. Quando estamos a falar de países com problemas tão dependentes de setores como o turismo, a restauração, em que muitos desses setores provavelmente não vão conseguir recuperar ainda este ano, obviamente estamos a falar em aumento de insolvências que pode ter um impacto nos NPLs também. Quem quer intervir? Álvaro, força. Força. Muito obrigado pela palavra. Eu devo confessar que gostei imenso das duas intervenções e partilhei aqui em privado com o Paulo Carmona que basicamente eu acho que o Álvaro, meu homónimo, e o Brandon e o Zé Maria, cada um traçou o seu cenário, que para mim é o cenário otimista e o cenário pessimista. E eu acho que há uma coisa que para mim ficou clara e que eu acho que é relativamente consensual, é que eu acho que fruto das políticas monetárias extremamente acomodatícias, teremos inflação, quer sim, quer não. Portanto, teremos inflação quase seguramente a seguir, de resto por razões que já estão aqui a verificar, e tendo a concordar com o Zé Maria quando diz que nós vamos ter uma situação na qual, quando a economia for libertada, as empresas vão querer recuperar, que é um pouco aquilo que o Carlos Costa dizia, vão querer recuperar, um bocadinho numa tentativa de racionalizar tudo isto, vão querer recuperar os custos da inatividade com que estiveram durante este período. E, portanto, a inflação pode ser uma resolução do problema, que é um pouco a destruição do poder da dívida, do valor da dívida, como a gente sabe, e também, ao mesmo tempo, uma distribuição do poder aquisitivo das próprias famílias. E eu devo confessar que, quando ouvia o Zé Maria, a apresentação, o modelo de Zé Maria tem uma elegância muito grande. E tem uma elegância muito grande no sentido que me faz pensar da seguinte maneira, que é como se as autoridades estivessem a tentar hibernar a economia, portanto ela está num estado de equilíbrio, eu vou a hibernar, portanto vou dar dívida a um, vou dar crédito aos outros, portanto vou dar crédito às famílias, garantindo o rendimento que eu não vou poder gastar, vou dizer às empresas tu não vendes, mas tens aqui uma coisa que é o crédito e vais vivendo neste estado comatoso, e um dia quando eu precisar de reatar a atividade, deixo tudo outra vez fluir, as famílias vão gastar o dinheiro e as empresas dizem alto lá que agora primeiro tens de pagar a dívida que eu entretanto contraí para te garantir. Portanto, e a economia regressaria a um equilíbrio natural. E eu diria, se a economia fosse uniforme, tudo isto funcionaria bem. Portanto, eu gostaria que fosse assim, tal e qual como o Zé Maria o diz, que é no final do dia a gente libertava as amarras e tudo isto se anulava. Porque no limite, numa lógica consolidada, a dívida de uns anulava-se com o crédito dos outros. O meu maior drama neste modelo, embora eu acho que ele tem alguns elementos de grande validade, o meu elemento de maior drama na proposta do Zé Maria está sobretudo em dois elementos. O primeiro é o diabo dos detalhes do funcionamento microeconómico, que é numa lógica de quando a economia se libertar, eu posso ter aquilo que normalmente a malta dos mercados financeiros chamam os forerunners, que é quem vai à frente, que há de haver alguém que vai querer salvar-se primeiro que os outros e pode precipitar um quadro competitivo desequilibrado com algumas empresas a falir. E outras possivelmente não atravessarão esse vale da morte, até porque nós sabemos hoje que institucionalmente o próprio setor bancário não está a dar moratórias a toda a gente e possivelmente haverá muitas empresas que morrerão pelo caminho. Não sei se serão muitas, serão poucas, em termos relativos sobre a economia. E a pergunta é, será que é possível, depois no final, acordar o urso, acordar a economia e ela voltar a andar normalmente, sem tropeções? Esta é a minha maior dúvida no que diz respeito a este processo. Agora, tendo a concordar,
que estamos num ensaio completamente novo de resposta a crise, até porque não é uma crise tradicional, portanto estamos num cenário completamente novo, mas eu não retiraria daqui que, não obstante tudo isso, o objetivo é sempre o mesmo, que é a gente tenta estabilizar ou está à procura de estabilizar o ciclo económico. E tenho algumas dúvidas, sobretudo sobre esta transferência intergeracional, porque eu acho que há muita ilusão, por um lado, ilusão, quando falo ilusão de rendimentos, ilusão monetária, e há muitos destes equilíbrios que nos parecem que são relativamente fáceis de alcançar, mas que, quando partidos em milhões, e nomeadamente num sistema que é complexo, às vezes operam no sentido contrário. Para quem trabalha no setor financeiro, e o Zé Maria sabe melhor do que qualquer um de nós, o risco sistémico manifesta-se particularmente quando o sistema é muito enredado, quando é muito fragmentado. E na economia mundial que nós temos hoje, extremamente fragmentada, sobretudo nas cadeias de valor, eu não sei se estes efeitos que nós esperamos que se libertem no final, se vão acontecer todos em harmonia, como se fosse uma orquestra natural. No entanto, confesso que alimento a esperança de que vai haver um crescimento económico no final de tudo isto, porque há poupança acumulada que está lá. Não sei se esse crescimento económico se vai traduzir em aumento de consumo real, seja o que isto quer dizer, mas possivelmente poderá significar que muitas das empresas poderão aligeirar nessa altura a carga de dívida que têm, tal como os Estados, e aí tendo a concordar completamente com o Zé Maria. Portanto, é um bocadinho mixed feelings, ok? Embora eu tenha aqui um sentimento também, de alguma forma, otimista nesta capacidade de resposta, até porque a conjuntura política, hoje em dia, em todo o mundo, é propícia a uma maior intervenção do Estado para segurar as pontas. E tenho dito para já. Mais intervenções? Posso só dar aqui um pequeno... Diga. Relativamente à inflação, que eu acho que é um ponto fundamental. A inflação, os macroeconomistas monetários sabem isso, eu não quero tornar esta uma discussão técnica, mas a inflação é um imposto monetário. E se é um imposto, significa que alguém o paga. E se alguém o paga, alguém o recebe. Ora bem, quem é que paga e quem é que recebe? Quem paga são os utilizadores da moeda, são os utilizadores do euro, do dólar, neste caso, no nosso caso do euro. Quem recebe são as empresas. E, portanto, quando se gera a inflação, e nós sabemos que a inflação vem quase de certeza, porque a inflação é um fenómeno puramente 100% monetário, e aquilo que nós vimos, que nós sabemos que quem cria moeda nas nossas economias, nas economias modernas, não é o Banco Central, quem cria moeda são os bancos comerciais através da criação do crédito. E aquilo que nós estamos a ver é que o crédito neste momento, na Europa, em Portugal, nos Estados Unidos, até no Japão, está a ter níveis de crescimento, no caso da Europa, de 2 dígitos. Não se via isso há 14 anos. E, portanto, nós vamos ter essa inflação. E essa inflação é precisamente o bálsamo que vai evitar que haja uma onda de insolvências. É óbvio que vai haver um aumento de insolvências. Agora, elas vão estar concentradas, e isto eu não estou a dizer que isto é bom, mas vão estar concentradas sobretudo nas pequenas empresas. Deixa-me só aqui partilhar um slide. Aliás, 2. O primeiro é aqui a minha cara Antónia, acompanhada destes 2 distintos cavalheiros, mas aqui o ponto disto é, aqui no subtítulo diz que cenários económicos poderemos esperar em 2021, quando e como será a retoma, que países e setores. Ora bem, setores, para mim, em Portugal, é óbvio que o setor que vai liderar a recuperação vai ser o turismo. E vai ser o turismo por uma razão muito simples, e que este gráfico aqui demonstra, que aqui basicamente tem o peso do turismo não residentes em Portugal. E, portanto, nós passamos de uma situação em que o PIB, o peso do turismo de não residentes em Portugal, estrangeiros que vêm para Portugal, era em 2019 cerca de 9% e passou para cerca de 3% no quarto trimestre de 2020. Portanto, ou seja, nós temos aqui uma contração de 2/3. De um setor que é um setor que nós sabemos que vai continuar, este é dos setores mais garantidos do ponto de vista da procura, porque se há coisa que é certa, é que à medida que os povos, que as pessoas, que as famílias vão galgando as etapas da prosperidade, um dos consumos que passa a ser obrigatório é o do turismo, portanto faz parte das pessoas que querem viajar, querem conhecer sítios novos, querem ter experiências novas, e portanto se há coisa, e eu também tinha aqui um slide para documentar isso, mas não vou amassar, se há setor com turismo, com futuro em Portugal, é o turismo. Só mais, e agora com isto me calo, relativamente às taxas de juros. É óbvio que as taxas de juros vão subir.
Agora, nós também sabemos, que para mim é evidente, que a política monetária vai tentar conter essa subida das taxas de juros de longo prazo e por maioria de razão, as de curto prazo, o mais tempo possível. E aquilo que importa para a economia, para as empresas e para as pessoas, não tanto para os mercados financeiros, isso é outra história, são as taxas de juros reais. E as taxas de juros reais é a taxa de juros nominal, aquela que vai subir com certeza, menos a inflação. Aquilo que eu acho é que as taxas de juros reais vão ficar ainda mais negativas, e bastante mais negativas, o que significa que isso vai ser mais uma vez um fator que vai permitir o atravessar do Vale da Morte, como dizia o Dr. Carlos Costa, da forma menos dolorosa possível e mantendo o mais intacto possível o potencial produtivo das economias. E, portanto, quando nós olhamos para uma economia como Portugal, que tem como grande problema estrutural, tem muitos, mas como, aliás, o professor Álvaro Santos Pereira tem sido absolutamente fundamental em identificar ao longo dos muitos anos, e tem feito um grande serviço à pátria, de identificar os estrangulamentos, os custos de contexto, os problemas que temos, ainda hoje já falou deles, mas a verdade é que, se calhar, por verdade não, eu acho que o principal estrangulamento estrutural é a dívida, num cenário de aumento da inflação, que pode ser mais prolongado do que aquilo que se pensa, então Portugal beneficia dessa realidade, mais do que economias menos endividadas. Ok. Bastonário, Rui Martinho e depois professor Borges Ascensão. Ora, boa tarde a todos. Gostei muito de ouvir o nosso colega Dr. Carlos Costa, gostei muito de ouvir o Álvaro Santos Pereira, gostei muito de ouvir o nosso amigo Zé Maria, e temos aqui várias visões, já a vimos. Também algumas das questões que eu tinha, o Álvaro Nascimento pô-las há pouco, mas eu talvez viesse apenas dar duas deixas, e uma delas, o Paulo Carmona comigo também a compartilha na direção da Ordem, é que nós, tendo lá um colégio de especialidade dos colegas economistas que são gestores de insolvências, todos os meses temos os dados sobre aquilo que é a previsão deles das insolvências. E são o mais negativo possível, porque para além da questão das moratórias bancárias, que eu penso que é o que o Zé Maria, sobretudo, focou, há as outras moratórias dos impostos, das rendas, dos alugueres, e, portanto, o número previsível de empresas que poderão não passar o tal vale da morte de que o nosso colega Carlos Costa fala bem, são muito grandes e todos os meses a previsão deles é mais gravosa. Portanto, eu vou ficar com a visão correta, positiva do Zé Maria, mas dentro de casa, na Ordem, nós temos uma visão exatamente que essa é uma das grandes, digamos, feições negativas desta pandemia, que vai ser o número de empresas que, quer no setor do turismo, quer nos outros setores, PMEs, micros e pequenas empresas, não vão resistir. Por outro lado, eu também diria que quando estamos agora a ver, por exemplo, ainda 2020, em que as coisas ainda estão um bocadinho esbatidas, porque entretanto entramos nestas medidas de combate à pandemia, nós vemos que já aí o número de insolvências que vinha do ano anterior tinha aumentado alguma coisa. Portanto, é natural, mas isto pode ser uma previsão negativa da minha parte ou da nossa parte, que exatamente o número de empresas que não vão resistir seja um pouco mais gravoso do que aquilo que efetivamente nós gostaríamos todos. Mas é apenas nem sequer é uma observação àquilo que o Zé Maria disse, mas podemos não ter razão, apesar de ter, como eu vos digo, esta fonte dos gestores de insolvência. Depois, eu ia perguntar, nomeadamente ao Dr. Carlos Costa, não sei se falou nisso, porque eu lamento, mas tive que entrar um bocadinho mais tarde. Qual é a previsão, depois do resgate que falou, do recobro, quando houver realmente a tal necessidade do reforço do capital, dos capitais produtivos, da internacionalização, da inovação nas empresas, qual é a previsão? Porque estamos a falar de um prazo que não será tão curto como isso, de que do BCE venham medidas que possam agravar exatamente o recurso ao crédito dessas empresas que vão precisar de ir exatamente ao financiamento bancário para fazer esses reforços, para se recapitalizarem, até para se internacionalizarem. Porque eu tenho a ideia, e o mercado que sempre acompanha mais, tirando o português, foi o alemão, que efetivamente esta bondade, se quiserem dizer assim, do BCE tem um limite
que vai estar num horizonte não muito longínquo. E, portanto, eu penso que poderemos, em Portugal e nas empresas e na economia, ter esse embate de um aumento gradual das condições que o BCE atualmente tem e, portanto, vir dificultar numa economia como a nossa e que tem as características que todos conhecemos, o tal reforço e a tal recapitalização. Muito obrigado. Microfone. Borja Assunção, força. Obrigado pelo convite para assistir a esta palestra tão interessante. Eu também me revejo nos comentários feitos pelos oradores até agora, na dimensão dos cenários extremos que podemos enfrentar, tanto do lado pessimista como do lado otimista. As perguntas que eu queria deixar em cima da mesa para os oradores também refletirem são de várias índole. A primeira é quase uma questão técnica, que é, neste momento é difícil medir o que é produto e o que é rendimento, porque muitas das intervenções públicas, no fundo, mitigam o que seriam o cálculo desse produto e o cálculo desse rendimento, e há uma parte que é quase só alisamento, é transferência de atividade de uns anos para os outros, mas há uma parte que é uma perda real de atividade que nunca mais vai ser recuperada e, portanto, esse é um custo bastante grande, na minha opinião. Portanto, acho que há um choque brutal do lado da produção, houve já o ano passado, não apenas em Portugal, portanto é um choque global. E houve uma compensação parcial através de uma série de instrumentos, muitos deles até difíceis de quantificar, que criam depois dificuldades às autoridades no cálculo, e algumas das revisões das previsões têm a ver com isso, quase técnicas contabilísticas de cálculo de algumas coisas, por exemplo, em França ou no Reino Unido, a forma como foram calculados os gastos públicos e o que é produto e o que é rendimento e o que são os deflatores dos gastos públicos. Portanto, tudo isso para mim neste momento é bastante confuso. Se alguém me ajudar a perceber isso, eu gostava. E depois eu gostava de separar aquilo que é o choque da pandemia, que é um choque exógeno nesse sentido, portanto ninguém é culpado da pandemia, do choque dos confinamentos, porque o confinamento não é um choque exógeno, é uma decisão das autoridades. E eu acho que esses dois choques são de natureza diferente, e portanto também gostava de ouvir um comentário sobre isso. E finalmente, há aqui um tema que não é só de falências, mas eu acho que este tema das falências é importantíssimo, e isso já aconteceu noutras economias, em algumas delas nunca mais se livraram disso, como é o caso do Japão, que ainda hoje tem empresas e bancos zombie. Nós vamos ter muitas empresas zombie, não só em Portugal, e portanto por isso até podem ocorrer via falência, podem se manter vivas durante muitos anos, se as autoridades assim o quiserem, e uma parte delas será um problema do sistema financeiro, mas outra parte delas será um problema do Estado, e outras caíam, e outras não são problema de ninguém, ou são problemas de todos, porque desaparecem mesmo. E mais uma vez, aquilo que acontece no curto prazo, num horizonte de 12 meses, está no controle das autoridades, mas aquilo que acontece num prazo mais lato, de facto não está no controle das autoridades, portanto aquilo que acaba por acontecer, acontece mesmo. Por isso é que eu acho que neste momento também é difícil saber qual é o horizonte certo de previsão, se devemos prever apenas a um ano, coisas que as autoridades conseguem mais ou menos controlar, ou se devemos prever os horizontes mais latos para tentar diagnosticar o real custo e a real dificuldade da atual situação. E era só. Eu estou bastante pessimista, como aqueles que conhecem sabem, mas não vale a pena partilhar o meu pessimismo com os presentes. Obrigado, Paulo. Mais alguma inscrição? Não há inscrições? Se não houvesse inscrições, eu permitia-me
antes de dar a palavra aos nossos oradores, eu diria subverter um pouco, porque eu não era suposto ser orador e acabei por assumir um bocadinho esse papel. 4 referências para responder a 4 questões. Primeiro, foi utilizada uma imagem que eu acho que é muito pertinente, que foi a imagem do congelamento. A imagem do congelamento é uma imagem interessante, porque cria a ideia de que quando descongelar está tudo em pé de igualdade. Ora, a verdade não é essa. A verdade é que quando se descongelar, vai-se verificar que cada um dos seres congelados teve a sua própria dinâmica própria e que não se encontram exatamente em pé de igualdade relativamente à nova envolvente com que vão estar confrontados. Porque estão mais endividados, porque estão mais descapitalizados, ou porque na falta de apoio perderam as estruturas organizativas e tiveram problemas do ponto de vista da capacidade de resposta. Em segundo lugar, o tempo ótimo de descongelamento não é o mesmo para todos os setores. Isto liga-se à questão que o professor Brandão pôs e que é correta, que é a questão da preservação da capacidade de oferta no setor de serviços, em particular no setor de turismo. O tempo de recuperação da mobilidade vai ser mais incerto e vai ser mais longo, embora a recuperação seja mais intensa. Portanto, vai haver um vale da morte mais profundo, mais longo e provavelmente com uma ravina de recuperação ou com uma inclinação de recuperação muito acentuada. E a questão que se coloca é saber quantos é que vão ter o tempo de chegar a essa fase e se chegam em condições. O que significa que é preciso ter presente que podemos chegar a uma circunstância em que houve uma desestruturação das estruturas produtivas do setor, provavelmente uma transferência de propriedade e provavelmente uma desarticulação do modelo de produção por despedimentos e perda de capital humano associado ao setor. Esta era a primeira observação. A segunda observação que eu gostava de fazer tem a ver com o que disse o professor Borges Assunção, é o seguinte: não tenhamos dúvidas que este processo de congelamento, como qualquer processo de congelamento, é consumidor de energia. E como a economia não esteve em fase de carga de energia, mas esteve em fase de perda, significou basicamente fazer uso de riqueza acumulada para responder ou endividamento, no caso do setor público. O que significa que temos que ter consciência de que este congelamento não se fez com a utilização de energia resultante do próprio processo, fez-se com a utilização de energia acumulada ou de energia adquirida por via de empréstimo. E isto tem como consequência o que necessariamente nós temos que reconhecer, que a resposta a esta crise implica necessariamente uma aceitação de que a comunidade, o coletivo como um todo, aceita dispor de recursos acumulados até agora, ou aceita afetar recursos a acumular no futuro, sob poupança adicional, sob a forma de poupança adicional, para cobrir os custos da resposta à crise. Há tempos dei um exemplo que é muito simples. O exemplo com que estamos confrontados é o exemplo de um chefe de família americano que não beneficia do sistema de segurança social europeu e que descobre que é o único elemento da família que gera rendimento e que descobre que tem uma doença oncológica. E tem uma opção: ou se trata e se endivida, ou não se trata e corre o risco de morrer. Se morrer, a família perde o rendimento futuro associado à sua sobrevivência. Se sobreviver, ele tem que afetar o rendimento futuro a esse tratamento. O que é lógico, legítimo, é exatamente que é o interesse da família, o interesse próprio, é que ele sobreviva, mesmo que tenha ou que se desfazer dos anéis, ou que tenha que se endividar para cobrir esse tratamento. E, portanto, whatever it takes significa basicamente que a comunidade como um todo tem que atacar o problema de uma forma, eu diria,
clarividente, que é dizer, eu faço o congelamento, mas ocupo-me dos custos do congelamento, faço o congelamento, mas adequo o congelamento aos tempos de resposta de cada uma das entidades congeladas, de forma a assegurar que minimizo as perdas no final do processo, o que tem como contrapartida maximizar o rendimento futuro. Isto é importante e é curioso que ninguém tenha posto aqui a questão do endividamento público e da dívida pública na mesa, porque era uma questão que valia a pena discutir, porque estamos a cair num erro tremendo, que é a de não responder à crise com o problema da dívida pública. Era a mesma coisa que o canceroso americano não ir a tratamento porque já tem uma dívida junto do banco. O que é legítimo é que ele fale com o banco e diga, eu vou ter que contrair uma dívida adicional por contrapartida de uma poupança que vou fazer no futuro para recuperar e repor os níveis sustentáveis de endividamento. E, portanto, o que nós devíamos estar hoje a discutir é como é que vamos, no orçamento recorrente, gerar as poupanças futuras para cobrir o acréscimo de dívida de que há de resultar neste momento. E isso é fundamental para depois responder à questão da inflação, porque os mercados vão ser o elemento decisivo no final do processo. E se nós não conseguirmos criar confiança aos mercados, vamos estar debaixo de uma autêntica guilhotina, que vai ser muito cruel. E só se cria confiança aos mercados de duas formas. Primeiro, mostrando que preservamos o potencial de produção, o crescimento potencial e o PIB potencial. Segundo, mostrando que somos capazes, sobre esse PIB potencial, de gerar receitas, ou melhor, poupanças adicionais que permitam compensar o acréscimo de dívida que há de resultar destes 2 ou 3 anos. O que significa que nós temos uma de duas soluções, ou do lado das despesas fazemos uma análise das despesas e encontramos poupanças adicionais, ou do lado das receitas aceitamos que tem que haver um imposto de crise excepcional para cobrir o acréscimo. E isso tranquiliza os mercados. Isto leva-me à questão da inflação. Nós temos de ter consciência, aquilo que disse que o professor Brandão Brito é perfeitamente correto, que a inflação é um elemento estabilizador do sistema económico quando não sai fora do controle. Estabilizador porque permite o ajustamento estrutural entre setores, estabilizador porque permite a paz social através da acomodação do conflito entre parceiros sociais, e estabilizador também porque transfere riqueza dos detentores de ativos financeiros e monetários para os devedores, seja ele o Estado, sejam as empresas, sejam os particulares. E, portanto, há aqui um fenómeno de transtributação implícita que se vai passar. E aí, até aí tudo bem. Onde é que as coisas se complicam? É que a inflação vai-se passar num quadro de uma união monetária. E passando-se num quadro da união monetária, nós temos que olhar para a nossa inflação comparada com a inflação dos outros e, em segundo lugar, temos que olhar para o nosso produto, o nosso crescimento potencial comparado com o crescimento potencial dos outros. E temos que olhar também para a nossa curva de rendimentos do soberano comparada com a curva de rendimentos dos outros. Os 3 efeitos adversos que podem acontecer é, primeiro, termos um crescimento potencial inferior ao crescimento potencial da zona euro. O que significa, basicamente, que vamos ter uma situação em que a política monetária que se adapta à média não se adapta digamos, ao excêntrico, que será aquele que ficará abaixo, em termos de crescimento potencial. Segunda situação é uma situação em que a nossa taxa de inflação se situa acima daquela que é a taxa de inflação tomada em consideração para efeito de formação da política monetária. E, por último, e esta é a questão mais importante, é termos perdido a credibilidade do ponto de vista dos mercados monetários, dos mercados financeiros. Porque até agora nós temos vivido um momento de grande, eu diria, paz em termos financeiros, porque o BCE, ou melhor, o Conselho de Governadores, decidiu que teria que salvaguardar as condições de financiamento
19 economias da zona euro. As condições de financiamento das 19 economias da zona euro medem-se pela convergência das curvas de rendimento. Se as curvas de rendimento começarem a disparar e a divergir, e se, entretanto, a política monetária deixar de ser acomodatícia, a probabilidade de termos um risco de menor transmissão da política monetária é muito maior para a economia que diverge. E, portanto, para mim é fundamental 3 coisas: assegurarmos que o nosso crescimento potencial está pelo menos em linha com a zona euro, e já seria sofrível, tem que estar acima. Segundo, que a nossa taxa de inflação não diverge que serve à formação da política monetária. E terceiro, que a nossa credibilidade, perdão, a nossa credibilidade em termos de política orçamental não é posta em dúvida pelos mercados. Isto é, nós temos uma trajetória de dívida que é credível para os mercados, e isso depende da forma como nós anunciarmos que vamos amortecer ou absorver o pico da dívida. E isto implica necessariamente que nós tenhamos uma clara noção que temos que ter, e já devíamos ter, 2 orçamentos. O orçamento Covid e o orçamento recorrente. O orçamento recorrente devia estar, neste momento, debaixo de uma análise de qualidade de despesa, de forma a favorecer o aumento do produto potencial e a gerar poupanças para a absorção do endividamento Covid. E o orçamento Covid, por natureza, teria que ser assumido como um orçamento temporário, que dá lugar a um acréscimo de dívida temporário e que é claramente explicado ao mercado como é que esse endividamento temporário vai ser absorvido. Se não o fizermos, a fase fácil, que é esta, vai ser substituída por uma fase muito mais difícil, que é uma fase de dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida pública portuguesa. E a sustentabilidade não se mede em termos de rácio da dívida com o PIB, mede-se em termos de capacidade de fazer face ao saldo, ao serviço da dívida, e mede-se em função do saldo primário. E nós devemos ter como objetivo ter um saldo primário que é compatível com uma taxa de juro formada pela taxa de juro da curva de rendimento zero, rendimento nulo, podemos tomar a da Alemanha como referência, mais um spread com análise de sensibilidade, mais uma evolução nominal, mas a evolução nominal para aqui é absolutamente indiferente. O que me interessa é a taxa real natural e o prémio de risco da República Portuguesa. Por último, e eu acabaria aqui, porque não era eu que devia estar a intervir, mas como fui convocado a intervir sobre a inflação, eu gostaria de salientar o seguinte: inflação não é o problema é a transmissão da política monetária num contexto em que haja aumento de taxas de juros. Estarmos ou não em condições de absorver esses aumentos de taxas de juros. E por último, e eu acabaria aqui, o ponto essencial para mim é, quando eu congelo, e agora utilizando a imagem da congelação, 4 peixes, e eles têm tempos e dinâmicas de congelação diferente, eu não posso descongelar os peixes todos no mesmo momento e da mesma forma, sob pena de ter resultados diferentes. O que significa que a política tem que ter a clarividência para perceber que tem que responder de forma diferenciada aos diferentes setores e que o objetivo último é manter intacta, quanto possível, a capacidade produtiva existente, sendo certo que essa capacidade produtiva vai sofrer transformações internas pelo próprio processo de congelação, porque vai surgir mais endividada, mais enfraquecida e, naturalmente, com necessidade de responder a uma alteração da envolvente externa, do lado da procura, que não é despecienda, mas que nós não podemos antecipar. Este é o meu sentimento e, portanto, não é a inflação que me preocupa é estarmos preparados para acomodar uma política monetária que vai ter que responder a essa situação. E se o BCE mantiver, como eu defendo, a orientação que tem seguido desde há meses, que é manter condições de financiamento favoráveis das economias,
e se alinhar esta noção de condições de financiamento favoráveis sobre o grau de convergência das curvas de rendimento, e se nós não dermos pretexto ao mercado para que as curvas de rendimento, a curva de rendimento da República divirja da curva de rendimento risco zero, não é desse lado que o problema se coloca. Mas isso implica uma política orçamental credível e uma noção de sustentabilidade assente basicamente numa explicação de que o saldo primário é o adequado para os níveis de taxa de juros que resultam da zona euro e para o nível de endividamento que temos e que, além disso, está sustentada num crescimento do produto potencial que resulta de uma revisão profunda da natureza da despesa pública e também da natureza da despesa privada, porque aqui entra, em grande medida, a questão da qualidade do investimento. E a qualidade do investimento tanto atinge o público como o privado, embora com muito mais incidência no público, porque é onde, apesar de tudo, apesar de todos os esforços, não há qualquer cálculo económico associado à decisão de investimento. Mas eu passava a palavra ao professor Brandão Brito e ao professor Pereira. Neto, posso fazer uma pequena intervenção? Sim, rápida, sim, por favor. Se for mesmo Força. rápido, é melhor não intervir. Não, claro que posso, sim, mas é que já estamos a passar um bocadinho da hora. Força, desculpe. Pois, acredito que sim. 3 pequenas observações sobre a economia portuguesa. Em primeiro lugar, fala-se sempre, e ouço os senhores economistas a falar da economia portuguesa, quando de facto nós temos 2 economias e provavelmente cada uma delas vai reagir de forma diferente à crise. Temos uma economia que é composta pelas empresas estrangeiras de Portugal, as boas empresas portuguesas, muitas que existem, que fazem parte, enfim, a maioria do setor exportador, e em relação a essa economia, eu não vejo grandes problemas quando a pandemia terminar ou reduzir-se substancialmente, vão retomar as suas tarefas, que aliás não interromperam verdadeiramente, na medida em que as exportações têm aguentado muito bem. Agora, temos uma outra economia, que não podemos tratar como se fosse igual. É a economia das muito pequenas empresas, que são a esmagadora maioria em termos de quantidade no nosso país, e que não será metade da economia, mas não anda muito longe. E aí vamos ter uma mortandade muito grande, porque já estavam a viver nas margens da sobrevivência e com esta crise não vão sobreviver uma grande parte delas. E ela representa um problema social imenso. É um setor da economia que não é verdadeiramente economia, é um custo social. E, portanto, eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isto. A segunda questão é que Acho que desligou o microfone. Tem que ligar o microfone novamente. Está mute. se o turismo recuperar, se calhar estamos mal, mas não estamos muito bem, porque, como sabemos, o turismo já aconteceu antes, reduziu a produtividade do país, é um setor que é importante, mas que não pode ser dominante, e nós precisamos de que a economia portuguesa vá crescer em coisas muito diferentes do turismo, ou então não vamos a lado nenhum. Terceiro, e finalmente, fiquei surpreendido que ninguém tenha falado de uma coisa tão importante como o plano de recuperação e resiliência, na medida em que se supõe que esse plano é que vai ser essencial na recuperação do país e que irá ter um papel determinante na recuperação económica. Eu gostava de ouvir opiniões sobre isto. Professor Santos Pereira, Zé Eu não Maria. quero monopolizar, eu não queria monopolizar, mas só neste ponto aqui. Quando eu falei das 4 fases, que é a fase de resgate, recobro, reforço e reorientação, o programa de resiliência temos que o ler como estando fortemente
alinhado com a quarta fase. E essa é a razão, porque ele é indispensável, faz parte do processo de produção de uma economia mais competitiva, mas não é suficiente, nem corresponde às 3 fases anteriores. Eu, nas 3 fases anteriores, tenho que assegurar que as empresas sobrevivem à perda de cash flow e às perdas associadas, que se capitalizam, que recuperam a capacidade de produção e de investimento e depois que reorientam a sua produção. E aí a questão que se coloca basicamente é a questão de saber: temos tecido produtivo para tirar partido do programa de resiliência, reestruturação e resiliência? Temos, se chegarmos com ele a essa fase em condições adequadas. Se não, obviamente perdemos, durante a travessia do Vale da Morte e na fase subsequente, uma parte da capacidade empreendedora que seria necessária para dar sentido e tirar partido do plano de resiliência. Portanto, o plano de resiliência, o programa de reestruturação e resiliência, será aquilo que for, eu diria, o resultado da travessia do Vale da Morte e das fases subsequentes. Uma travessia do Vale da Morte e fases subsequentes deficitária, com perda de capital humano, perda de tecido empresarial e perda de capacidade empreendedora, fará do plano de reestruturação e resiliência, sobretudo, um ato de intervenção pública sem apropriação empresarial, o que será necessariamente um resultado, eu diria, de grau inferior àquele que deveria ser, porque o que deveria ser é uma apropriação pelo setor empresarial das vantagens que resultam, quer do investimento público, quer do apoio público ao setor empresarial. Mas eu acabo aqui e passava ao professor Santos Pereira. Obrigado. Obrigado. Eu vou tentar então responder às perguntas de todos. Em primeiro lugar, o Álvaro Nascimento falou, eu concordo com o que ele disse. Ele disse também no final que espera que está mais otimista um pouco, porque a intervenção do Estado vai segurar as contas, as pontas, no fundo. Eu não estou tão otimista em relação a esta matéria por uma simples razão. Nós, como estava a dizer também o Carlos Costa, e acho que outros também falaram, mas certamente o Dr. Carlos Costa falou nisso, nós temos uma dívida pública muito apreciável e que vai aumentar, não é? E, portanto, quando nós pensamos que uma bazuca qualquer ou outra coisa qualquer vai nos fazer desaparecer dívida, não vai. E, portanto, daqui a uns anos nós vamos ter questões, principalmente por algo que eu vou falar mais à frente, que é a questão dos emergentes, que eu acho que podem fazer com que o financiamento não seja assim tão linear. Portanto, eu não acho que a questão da dívida não deve ser posta de lado, pelo contrário, continua a ser um dos nossos principais constrangimentos, de certeza, quer a dívida pública, quer das empresas, mas somente a dívida pública. Em segundo lugar, o Rui Martins estava a falar sobre a questão das insolvências, concordo plenamente com ele, e o que ele falou do que está a começar a aparecer os sinais são exatamente esses. Falou também da bondade do BCE. Eu concordo que eu acho que o BCE certamente tem bondade, ou terá bondade, mas chegamos a uma situação dentro. Eu não estou preocupado agora nos próximos meses, não é? Mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, se houver a tal inflação, se a situação financeira se alterar, então eu acho que não tenho a certeza se partes, como disse o Carlos Costa, nós estamos numa União Monetária, partes da União Monetária poderão não estar tão simpáticos ou não querão tanto que o BCE seja tão bondoso. O Borges da Assunção falou algo que, parte técnica que eu não vou abordar agora, mas o que é produto e que é rendimento, mas eu acho que é importante dizer algo que é fundamental, que este é um choque como nós nunca tivemos, pelo menos certamente não tivemos há mais de um século, porque habitualmente nós temos ou um choque da oferta ou um choque da procura, e neste momento temos um choque da procura, um choque da oferta e temos um choque a nível de liquidez e, portanto, temos choque de rendimento. Este é um choque que nós não estamos habituados. Aliás, o próprio, dois economistas que gosto bastante, a Reinhardt e o Rogoff, eles próprios que escreveram um livro e dizem "This time is different", a vital era sempre a mesma coisa, mas desta vez eles mesmos próprios dizem isto é diferente mesmo, porque isto tem um choque de rendimentos que nós nunca vimos até agora e os outros choques estão todos ligados. E, portanto, não há receitas mágicas, certamente, mas acho que é importante pensar que nós temos a viver um choque como nunca vivemos. A segunda pergunta
sobre o choque da pandemia versus o choque do confinamento, é verdade que, especialmente, há países que não tiveram que ir para confinamento, não é? Certamente na parte da Ásia, vemos muitos países que evitaram, por questões, estavam mais preparados, tiveram o SARS e tiveram outros avisos e, portanto, prepararam-se melhores. E também há questões culturais, etc., portanto, e sociais que explicam um pouco isso. Agora, eu acho que nós, se estamos a viver um segundo choque de confinamento, e como estamos em Chatham House Rules, eu acho que eu posso certamente dizer isso, porque não é a minha organização que está aqui a falar, certamente, sou eu. Eu acho que é inadmissível o que aconteceu em Portugal nas últimas semanas, não é? Nós termos os piores indicadores do mundo, a nível de casos e de mortes, deve-nos envergonhar a todos. Porque nós poderíamos ter, e certamente, mesmo que tenhamos uma variante inglesa, ou tenhamos uma estirpe bastante agressiva, a verdade é que nenhum país teve indicadores como nós. Nenhum país do mundo. E Portugal, que tem o nível de vida e tem o sistema de saúde que tem, nunca poderia estar como esteve e como está. O que é que isto quer dizer? É que nós não planeámos as coisas devidamente. Nós não nos organizámos devidamente porque sabíamos que a segunda e a terceira vaga iam acontecer, mas certamente uma segunda vaga, não é? E como nós não planeámos e não nos organizámos, aconteceu o que aconteceu. E depois temos que improvisar e depois temos que pôr medidas assim seguidas e voltamos ao confinamento. Ou seja, eu acho que a pandemia veio pôr a nu muito dos grandes problemas que nós temos estruturais na nossa sociedade, que é a nossa falta de planeamento e a nossa falta de organização crónica. Quando temos crises grandes, muitas vezes, por isso mesmo, temos consequências muito piores do que acontece nos outros países. E eu espero bem que nós consigamos, finalmente, aprender alguma das lições desta pandemia, e certamente a questão de nos organizarmos melhor acho que é uma questão fundamental. Sobre a questão das empresas zombie, é claramente um problema do Estado e do sistema financeiro, parece-me mais evidente, e também concordo com o Borges da Assunção sobre as previsões mais latas, isso é importante, porque, pessoalmente, a curto prazo as previsões são tão difíceis neste momento. É mais fácil quase a fazer previsões a 4, 5 anos do que fazermos previsões a 1 ano. Isso eu concordo plenamente. O Henrique Neto também disse algo que para mim foi muito importante. Eu acho que ele tem toda a razão quando diz que existem cerca de 2 economias em Portugal e que nós vamos ter um problema social imenso na economia informal, na economia das PMEs ou nas micro-PMEs. Vamos ter, em alguns setores, vamos ter um problema social muito grave. Eu neste momento estou no Algarve, onde a minha família vive, e eu não tenho grandes dúvidas, mesmo que o turismo recupere este ano, nós vamos ter aqui no Algarve uma mortandade, não é? Portanto, aqui a nível de social e a nível de empresarial vai ser muito difícil, e vai-se passar isso em outras partes do país. Portanto, eu não tenho grandes dúvidas que isso vai acontecer, infelizmente, espero bem estar enganado, mas acho que isso vai acontecer, e pode ser bastante grave. Concordo também com o Henrique Neto quando ele diz que queremos uma recuperação sólida e forte do turismo, mas não queremos que o turismo seja a atividade dominante do país, não é? E é por isso mesmo que é fundamental, quanto a mim, voltarmos à questão da reindustrialização, etc., etc., como já acho que isso é mais ou menos consensual no nosso país, felizmente, mas com medidas fortes em relação a esta medida, em relação a este desígnio que nós queremos. Mas também é importante dizer que só se faz, obviamente, e temos que aproveitar um bocadinho que a pandemia também veio mostrar que muitas multinacionais vão olhar para a China e dizer nós não podemos estar dependentes só de uma localização de uma produção crítica e, portanto, vai haver oportunidades para países como Portugal para atrair mais investimento estrangeiro nessas áreas. Agora, temos que dar boas condições para isso acontecer, fiscalidade atrativa, temos que ter um Estado atrativo e etc, etc. E, finalmente, o Henrique Neto falou sobre o plano de resiliência. Eu não acho que há oportunidades últimas, ou últimas oportunidades, ou que seja a última oportunidade que vamos ter, etc, etc. Não concordo nada disso. A mim preocupa-me não só o plano de resiliência português, mas, por exemplo, noutros países, inclusive na Espanha, estamos a falar, os espanhóis vão fazer 170 reformas. 170 reformas. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada. A mim interessa-me uma ou duas reformas, ou reformas que valham a pena, ou seja, reforma do Estado, a reforma da Segurança Social, esse tipo de coisas interessa. Agora, ter milhares de reformas e chamá-las reformas, isso não me diz nada.
Eu gostaria que um plano de resiliência fosse para... eu acho que a aposta na ferrovia vale a pena, não para fazer TGVs, mas exatamente para... Eu, quanto a mim, devia ser a questão da bitola e termos comboios de mercadorias que ligassem ao resto da Europa, que nos acabassem com a ilha ferroviária que nós somos na Ibéria. Também a parte da energia é a mesma coisa, mas também acho que devia ser para finalmente termos um sistema dual e de aprendizagem forte. Se nós queremos apostar na reindustrialização, então é melhor apostarmos num sistema de formação e sistema dual e de aprendizagem forte. Eu gostaria que os nossos fundos comunitários fossem utilizados para isso. E que fossem utilizados certamente para a digitalização, para ajudar as zonas mais remotas, mas eu temo muito que das prioridades que vejo e do que penso que estamos a falar, vai ser um pouco mais do mesmo do que aconteceu há poucos anos. Espero bem estar enganado, mas eu gostaria que era bom que não acontecesse. Finalmente, eu gostaria só de dizer algo que é importante, que tem a ver um pouco com, principalmente a audiência que estão aqui, acho que é fundamental. Eu pediria a todos que tomassem muita atenção aos emergentes nos próximos anos. Nós vamos ter crises financeiras graves em muitos países emergentes. Muitos países emergentes não vão conseguir se financiar nos próximos anos, vão entrar em bancarrota e vamos ter crises financeiras bastante graves, para além da crise social que já existe em alguns desses países. Isso vai acontecer quer na África, quer na América Latina, quer provavelmente em alguns países asiáticos. O que isso quer dizer é que isso vai trazer bastante instabilidade nos sistemas financeiros e é óbvio que isso vai ter repercussão também na Europa. E, portanto, isso só é um alerta só para dizer que vocês, portanto, todos nós temos que tomar isto em atenção e que os próximos anos não vão ser fáceis, apesar de, eu também concordo com o José Maria que vai haver uma recuperação relativamente rápida quando as coisas estiverem, quando a pandemia acabar, mas isso não quer dizer que vai durar muito tempo. Portanto, voltamos ao que o Borges da Assunção estava a dizer, as previsões mais latas. Portanto, é possível que a curto prazo vamos crescer bastante, mas daqui a 2 a 3 anos é outra história. Obrigado. Posso agora fazer 2 pontos muito rápidos, prometo. Bom, primeiro, relativamente ao turismo. O turismo, nós, Portugal, bateu vários recordes macroeconómicos, enterrou vários mitos macroeconómicos. Um deles era foi a destruição massiva de emprego de longa duração durante a vigência do governo de que o Álvaro Santos Pereira fez parte, e que era uma impossibilidade quase teórica, que foi precisamente o desemprego que mais caiu, foi o desemprego de longa duração. E porquê? Os estudos chamados estrutural. Porquê? Por causa do turismo. Nós não podemos esquecer, eu estava aqui à procura do número, não consegui encontrar, mas eu tenho a ideia que mais de metade dos portugueses não tem o liceu terminado. Portanto, essas pessoas não vão cavalgar, ou muitas delas não vão conseguir cavalgar a transição digital. E, portanto, o turismo é absolutamente crucial para que nós evitemos ter uma situação social muito difícil. E, portanto, eu rezo a todos os santinhos para que o turismo cresça e recupere rapidamente e que tenha a importância que tiver que ter, porque, de facto, a sua importância social é absolutamente crucial. Portugal é dos países mais seguros do mundo, está no top 3 dos rankings de segurança e de qualidade de vida mundial, ou no top 5, ou dependendo dos índices, e muito tem a ver com o facto de não haver estas situações sociais. E agora só um tema relativamente à política monetária, ao BCE. O BCE fez a sua escolha há muito tempo. Há 2 formas de resolver um problema de dívida insustentável, como é o caso da Europa e claramente Portugal. Uma é com defaults, tentou-se isso, um vislumbre disso com a Grécia, em 2010, não resultou. Ou melhor, não resultou, se calhar resultou. Eu sou hiperliberal e, portanto, eu por mim, acho que até esse seria o caminho. Mas isso ficou para trás. Neste momento não, desde então, é claríssima a escolha do BCE e do Bundesbank, porque o Bundesbank é um parceiro muito ativo, como é óbvio, na União Monetária, é claramente, portanto, dizia eu, há 2 formas de resolver um problema de excesso de dívida. Um é deixando uma situação de insolvência e a outra é com a inflação. Não há outra maneira. Não é? Porque se ela é excessiva, não há uma forma orgânica de se conseguir e natural de se conseguir resolver o problema de endividamento. E, portanto, o BCE, desde 2010, que claramente escolheu a lógica de inflacionar, como se resolver o problema de endividamento por inflação.
qual é que é a estratégia? A estratégia não é, obviamente, criar hiperinflação, como tivemos no século passado e na Venezuela, etc, etc. A ideia é criar um módico de inflação suficiente para que as coisas se vão resolvendo e que com o crescimento económico o problema do peso da dívida se vá aliviando. E, portanto, para mim não há dúvida nenhuma que o BCE vai continuar este ano, 22, 23, 24, 25, o tempo que for preciso, fazendo uma gestão altamente inflacionista da política monetária até que a questão do endividamento excessivo desapareça. Como Portugal é das economias mais endividadas da Europa, Portugal tenderá a beneficiar por esta via desta política. E, portanto, porque é que eu acho que isto pode correr bem? É porque é que nós estamos à bica de uma enorme revolução, ou melhor, estamos à bica de uma alteração radicalíssima do paradigma tecnológico que vai aumentar a brutalidade a produtividade. É que ainda coincide ser em todas as áreas da vivência económica. Estamos a falar da saúde com o genoma, com os biomateriais, estamos a falar da energia com avanços rapidíssimos, quer nas renováveis, quer na captação e na manutenção de energia, de energia. Estamos a falar da robótica, da automação, estamos a falar de blockchain que vai revolucionar completamente a forma e aumentar a produtividade de serviços públicos, de burocracias, do sistema financeiro. Estamos a falar de enormes avanços tecnológicos, que são coisas cuja ciência já está madura há 30, 40 anos, mas que agora estão a chegar à economia. E esse aumento brutal da produtividade é o que acho que vai fazer triunfar esta estratégia de ir lá pela inflação em vez de ir lá e por impor a insolvência em países e em empresas e em famílias. E por aqui fico. Eu peço para intervir por uma razão simples, porque a versão do professor sobre política monetária não cola com o que se passou, e eu fui ator e, portanto, sou obrigado a repor aqui as questões. Primeiro, não houve uma política diferente em matéria de inflação. O que acontece é que estamos perante um risco de deflação, e o mandato do BCE é de uma inflação em torno dos 2%. Depois, se é simétrica ou não é simétrica, são questões que vão ser discutidas. Segundo, a intervenção que foi feita até a partir do momento em que foi criado o mecanismo de aquisição de ativos, foi feita porque os países que estavam em causa não eram já países, eu diria, marginais. Estava em causa a Espanha, estava em causa a Itália, e foi a partir desse momento que houve um programa de quantitative easing assumido. Terceiro, o programa de quantitative easing não resolve o problema de fundo, que é o problema de convergência das curvas de rendimento dos países soberanos que integram a zona euro. Se não houver credibilidade dessa política orçamental junto dos mercados. E não há, no futuro, num horizonte de uma década, não há expectativa de que possa haver uma política orçamental única, uma política central que condicione, que se sobreponha à política orçamental dos Estados-membros. Portanto, a única forma de ultrapassar a questão é uma forma que passa por duas vias. Uma primeira é desvalorizar a importância do soberano na transmissão da política monetária. Isso só vai ser alcançado no dia em que se conseguir completar o mercado único bancário, em que os bancos tenham uma cobertura europeia de forma a assegurar uma partilha de risco que torne a questão do soberano menos relevante para os bancos que operam numa dada jurisdição e, sobretudo, quando se criar o mercado único de capitais e, portanto, só temos metade da perna. Até aí, a União, a zona euro vai estar permanentemente confrontada com uma contradição latente entre a autonomia nacional em matéria de política orçamental e a política monetária única, e vai estar permanentemente confrontada com a questão da disciplina orçamental. A questão da disciplina orçamental, que vai comandar a sorte dos Estados-membros,
da zona euro não é a política orçamental sancionada por Bruxelas, é a política orçamental percepcionada pelos mercados. E pode haver uma situação em que Bruxelas considere adequada a política e os mercados o não considerem, e vai-se assistir nessa altura a uma divergência das curvas de rendimento. Se houver uma divergência das curvas de rendimento e estivermos numa situação de inflação na ordem dos 2%, é muito difícil ter uma política monetária que assegure condições de financiamento nos países divergentes idêntica àquela que temos hoje. Nós hoje temos estas condições de financiamento porque todo o conjunto da zona euro está debaixo do mesmo choque e a sentir a mesma dificuldade. No dia em que o problema não seja homogéneo e haja diferentes velocidades de recuperação, os problemas dos países retardatários vão aumentar. De resto, eu poderia aplicar uma expressão que foi utilizada ontem num webinar que assisti, que é recover for whom? A recuperação para quem? A recuperação será para aqueles que tiverem o cuidado de se preparar nessa operação de congelamento e descongelamento e, simultaneamente, criar a confiança nos mercados para gerir o depois da crise, de forma a que a sua curva de rendimentos não diverja da curva de rendimentos de referência. E isto no quadro, num quadro em que cada um dos países tem que aumentar o seu produto potencial, tem que aumentar a sua taxa de juros natural e, portanto, tem que acomodar ou absorver o impacto na despesa da crise. O que significa que daqui para a frente, vamos estar perante um grande desafio em termos orçamentais, que é gastar o que for necessário para fazer face à crise e poupar o que é indispensável para absorver o impacto da crise. E como vamos ter ao mesmo tempo que assegurar um aumento do produto potencial, temos que fazer uma revisão profunda da despesa pública, no sentido de assegurar que estamos a tirar o máximo retorno de cada euro que é gasto. Isto me leva-me ao último ponto, que é o ponto do investimento público. A minha preocupação hoje é saber se há um escrutínio do investimento público em termos de retorno económico e social, que tem que ser naturalmente avaliado em função do seu impacto no crescimento potencial. E é preciso que os investimentos sejam hierarquizados em função dessa taxa de retorno e não em função da sua maior ou menor desejabilidade. No que diz respeito ao ferrovia, eu faço uso aqui das minhas lembranças de há 12, 14 anos, quando estava noutra instituição que analisou em profundidade a questão. É preciso analisar o custo adicional por minuto poupado no transporte de pessoas, e depois é preciso colocar aos portugueses a questão de saber se eles estão disponíveis para poupar 30 minutos, pagar X, ou se pelo contrário preferem um outro modelo que não é tão rápido, mas que permite eleger outras prioridades. Não falo das mercadorias, porque na questão das mercadorias é muito simples. Não se vende o que não se transporta, e não se transporta o que não tem ferrovia. É uma questão completamente diferente. Mas esta noção de retorno económico e social, da utilização do investimento público e da canalização dos recursos comunitários é o ponto crítico do nosso crescimento potencial nas próximas 2 décadas. Se formos por uma lógica de utilização rápida dos recursos, sem olhar ao seu impacto no produto potencial, temos um crescimento efêmero, porque ele não se vai consolidar depois em termos de aumento de produtividade e crescimento potencial. Por último, e eu gostaria de acentuar este ponto, ninguém pode, e aí eu estou totalmente de acordo com o que o professor José Maria disse, ninguém pode pôr o setor de turismo no papel de dispensável.
o setor turismo trouxe a absorção do desemprego e a utilização dos recursos disponíveis. E se eles estavam desempregados e estavam disponíveis, é porque não havia setor com maior produtividade que os pudesse utilizar. O que é desejável é que haja uma pressão sobre o fator trabalho, que haja uma pressão sobre as qualificações, que haja um fornecimento de qualificações, de forma a que o turismo gere por si mesmo maior valor e, simultaneamente, o turismo tenha necessidade dele próprio encontrar uma plataforma de produtividade e de valor acrescentado que esteja alinhado com o restante da economia. Ele está onde está, por mérito próprio, como disse o professor Zé Maria, mas está onde está porque os outros setores não exerceram pressão para que, em termos de valor acrescentado, ele tivesse de migrar para uma plataforma superior. E esta é a questão central. Portanto, nós estamos num ponto crítico do ponto de vista da afetação de recursos. E o problema essencial é saber, são considerações de maximização do potencial que vão comandar o investimento público, são considerações de apropriação para o setor empresarial do investimento público, em termos diretos e indiretos, que vão comandar esse mesmo investimento. Somos capazes de avaliar qual é o retorno de cada euro que vamos gastar. Somos capazes de, simultaneamente, gerar poupanças na despesa recorrente para compensar o aumento da despesa da crise, resultante da crise, que é temporário por definição. Somos capazes de separar entre o que é temporário e permanente e não fazermos ao meio do temporário um inflacionamento do que é permanente. Essas são as questões para mim. Sinceramente, eu acho que estamos num momento crucial do ponto de vista do desenvolvimento económico português e os principais interessados são os agentes económicos que estão na economia do setor de transacionáveis, sejam eles empresários, sejam eles trabalhadores. E são interessados porque, basicamente, o investimento público, quer em formação profissional, quer em investimento em educação, quer na transmissão de conhecimento, quer na recapitalização das empresas, vai determinar muito da sua capacidade para tirar proveito das oportunidades que vão surgir com o reshoring, como disse o professor Santos Pereira, quer com as oportunidades que vão surgir necessariamente com eu diria, com o processo de integração europeia. Mas está nas nossas mãos, não é um processo mecânico nem automático. Eu peço desculpa de tomar o tempo com estas questões, mas talvez pelo facto de há 7 meses eu já não falar em público, senti alguma vontade de exprimir com alguma veemência as minhas preocupações, e posso lhes dizer que as minhas preocupações são muito grandes, que é não estar a ver as 4 fases articuladas, não estar a ver um pensamento político que abranja as 4 fases, e não estou a falar da A, B ou C, é um pensamento da sociedade civil e da sociedade política, e não estar a ver uma orientação para um ponto essencial, que é o crescimento do produto potencial. Porque o crescimento do potencial é o único que vai minimizar o problema do fardo da dívida e o que vai resolver o problema da disparidade de desenvolvimento do país, entre o país e a média europeia, e dentro do país entre estratos sociais e regiões. Bom. Doutor Paulo se eu puder só uma... Claro. Eu só queria reforçar exatamente o que o Dr. Carlos Costa acabou de dizer. Não há pensamento estratégico no país, quer seja do governo, quer seja da oposição. Portanto, cabe-nos a nós tentar fazer alguma coisa por isso, para tentar ajudar um bocadinho e pensar um bocadinho mais estrategicamente no país, que está a faltar, e debatermos essas matérias. Bom, muito obrigado a todos, em especial ao Dr. Carlos Costa, por ter partilhado connosco, após estes 7 meses que se remeteu ao silêncio e, com certeza, com muita experiência acumulada. O professor Santos Pereira também, uma pessoa que está no centro da informação a nível mundial, e obrigado por esse aviso em relação aos emergentes. José Maria Brandão Leite, mais uma vez, um otimista irritante, como falou o Álvaro Nascimento, mas uma pessoa do futuro, a pensar nas novas tecnologias e a produtividade que vai nos tirar destes problemas e vai, com certeza, a humanidade ter um futuro muito melhor.
Quero agradecer-vos a todos por este longo, mas muito interessante debate. Daqui a 2 semanas temos um novo Fight Talk, saímos da grande macroeconomia para a microeconomia, uma empresa exportadora de leiria de pedras ornamentais a debater com uma empresa de Aveiro, de exportação de maquinaria, como é que eles fazem a guerra dos transacionáveis, como falou muito bem o Dr. Carlos Costa, a perdinha mais pequenina, mas que agora está um bocadinho mais crescida, mas que também é uma das fases do crescimento. E depois, mais tarde, dia 25 de março, também um debate com 2 representantes da nova geração de gestores, Miguel Steele, novo CEO da EDP, e João Pedro Oliveira Costa, o novo CI do BPI desde o ano passado, e com certeza tem uma visão bastante, se calhar muito próxima do Zé Maria, sobre as questões todas da nova produtividade, das blockchains aplicadas à banca, etc. Mas vai ser com certeza um debate também interessante. Para a semana temos um Five Circle, onde virá Paulo Morgado e Ana Paula Reis, lançaram há pouco tempo uma plataforma de B2B para o crescimento pós-pandemia, e que é essencial para nos focarmos novamente, depois de passar este cisne negro, que foi este vírus malvado, que nos confinou e que nos congelou, ou tentámos congelar a economia, ou hiberná-la, como também falaram aqui. Mais uma vez, muito obrigado, e o FAI estará cá sempre para fazer estes debates que os associados agradecem. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigado a todos. Muito boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Um abraço, Paulo. Bom jantar e bom Benfica, para quem for benfiquista. Exatamente. Isso é que não. Faltou isso. Falar do Sporting. Deus, mas queremos que o Benfica ganhe hoje, este sim. Sim, este sim. Este ano sou do Benfica. Não? Vou ver a economia, do comprei Sporting, cervejas e encomenda na Uber. De preferência Superboc. Boa noite a todos. Uma defesa do Boa noite. Um abraço. Yeah.